Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, antes de iniciar, se você está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, dá um like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e divulgar para mais pessoas. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar, que eu venho batendo nessa tecla que nós estamos precisando muito hoje em dia de ter uma boa saúde, consequentemente, ter um bem-estar de qualidade. E hoje nós vamos conversar com mais um profissional, sempre trazendo um profissional para falar sobre saúde e bem-estar. E Renata, qual foi a profissional que você trouxe hoje para a gente? A terapeuta ocupacional Daniele Zapparoli, falando sobre autismo e integração sensorial. Daniele Zapparoli. Tudo bem, Isso. Daniele? Tudo bom? Tudo bom, né? Eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço demais o convite para estar falando e sobre terapia ocupacional, Sim. sobre autismo, sobre integração sensorial. Integração sensorial, não é E isso? bem-estar, né? E bem-estar, Saúde. com certeza. Esse é o nosso objetivo. Então a gente agradece a sua disponibilidade, né? Que hoje em dia é tão difícil, né? Tempo, a gente conseguir tempo para fazer algumas coisas, fugir da rotina, né? Mas é um momento que a gente vai tentar conversar aqui para esclarecer algumas dúvidas que com certeza algumas pessoas podem ter. A primeira Bora questão lá. que eu vejo, Daniele, o tema é autismo e Integração sensorial. integração sensorial. Qual seria a diferença, né, assim, entre uma e outra? Na verdade, não existe... A integração sensorial é uma abordagem utilizada pela terapia ocupacional. Certo. Foi criada por uma terapeuta ocupacional americana, Ana Dinheres. Sim. E ela é específica da terapia ocupacional, tá? E a integração sensorial, ela é uma das abordagens que a terapia ocupacional se utiliza. Ah, certo. Tem muitas dúvidas, assim, as pessoas se confundem, às vezes, assim, terapeuta ocupacional, integrador sensorial. Não. A integração sensorial, ela tem que ser conduzida, ela faz parte de intervenção do terapeuta ocupacional. Somente o terapeuta ocupacional, ele pode atuar com essa abordagem. Então é uma abordagem que para as pessoas, é isso? Isso. É uma abordagem que muitas pessoas acham, assim, grande parte dos profissionais da saúde, como os neuropediatras, pediatras, psicólogos, a multiprofissional tem dificuldade, às vezes, de indicar por não saber mais sobre a integração sensorial. Sim. Houve, de fato, uma grande divulgação da integração sensorial por conta da eficácia com as crianças com autismo. Pronto, certo. Mas ela não é aplicada Apenas só somente com autismo, né? com autismo. Entendo. Ela é uma abordagem que, na verdade, Dinheris começou pesquisando crianças com dificuldade de aprendizagem. E daí as coisas foram... Isso foi na década de 70. Sim. E foi se pesquisando, se estudando e se chegou nas eficácias com o autismo. Mas outras demandas, a gente pode trabalhar, ter essa abordagem como muito de garantia de sucesso com a sucesso Perfeito. Então, assim, ela é uma... Aliás, crianças, adolescentes e agora adultos. Né? Sim, e adultos. Porque estão crescendo, sim, né? Sim. Então, a integração sensorial, ela é uma abordagem não apenas para o autista, mas também para outras TDAH, distúrbios de aprendizagem, né? A integração sensorial é uma coisa... Na verdade, todos nós temos... É um processo neurológico que todos nós temos. Acontece em todo mundo, a integração sensorial. Para a gente fazer coisas... Isso aqui que a gente está fazendo, coisas mínimas, né? Está
olhando um para o outro, falando, pegando uma caneca de uma forma, né? A velocidade, sim. a graduação de força. Para tudo isso aqui existe um processo neurológico, né? Que é a integração sensorial. O que que é? Vou tentar explicar da forma bem para todo mundo entender, né? A gente recebe os estímulos do meio ambiente através dos nossos sentidos, né? Que é visão, olfato, paladar, audição... E tato. Tato. Mas só que a Jean Aires descobriu que a gente tem mais 2. E está se estudando o terceiro, mais outro, né? Que é o vestibular, que é de movimento, e o proprioceptivo. E agora está se estudando muito sobre a interocepção. Propriocepção. Eu digo que a propriocepção é o coração da integração sensorial. Na verdade, é muito importante para todos nós, para todo mundo. Certo. O vestibular é o movimento. Movimento. Então, assim, você sabe, audição, tato, paladar, quais são? Você falou? Eu esqueci os dois. É audição. Audição. Aí tato. Tato, que é o maior do nosso organismo, né? O maior órgão do organismo é a pele. A pele, sim. Tato, tá em tudo. Né? É o paladar. O paladar. Visão. Olfato, já falou? Olfato, pronto. Exatamente. Visão e olfato. E aí, esses aí que são os bem comuns, né? Bem conhecidos, são 5. Ela disse que tem mais 2 e tá chegando ela no terceiro, pesquisou. que é o vestibular, que é o movimento. Isso. Então, assim, o fato de você se movimentar, de gesticular, isso daí é um sentido. Isso. Pronto. Aí qual seria o outro? A propriocepção. Propriocepção, que seria essa? Então, a propriocepção, eu digo que assim, é muito importante a propriocepção para todo mundo, não só para quem tem algum transtorno. Porque a propriocepção, ela está principalmente nas articulações e nos músculos, né? São receptores que estão nos músculos, principalmente nos músculos e nas articulações, e é o sentido que nos dá a habilidade de poder graduar a força, a fluidez do movimento. Vamos pensar numa atividade assim ampla, né? Vamos pensar no tênis, o jogador de tênis. Sim. Né? Ele vai ter que ter a visão. Sim. Olha só, ele tem que coordenar todas essas informações. Tem que organizar tudo, o cérebro dele tem que estar organizando tudo. Ele tem que se posicionar e ele tem que antecipar o movimento, a bola, né? Para poder rebater. E ele tem que calcular até em que momento ele vai rebater. Em que momento. Pela velocidade isso que vem a bola. Tudo vem o vestibular, vem visão, vem tato, vem a coordenação. E se não tiver tudo isso integradinho, vai. Ele não consegue fazer de uma maneira eficaz, né? Exatamente. Ele vai bater o concorrente dele, vai bater na bola, ele não vai... Que a gente chama, Jean Aires nomeou como resposta adaptativa. A resposta adaptativa, na integração sensorial, é você conseguir fazer a tarefa de forma eficaz. E aí ele vai vir, ele não vai conseguir fazer esse movimento. E aí ele tem que, por exemplo... Então essa é a própria... Como é o nome? Eu tô enganchado nesse nome. Propriocepção. Propriocepção. Que é justamente ele coordenar todo esse... Não é que... ele é o coração, né? É como se você estivesse integrando, assim, a visão, o tato, o vestibular, que é o movimento. Tudo integrado para ele poder, rebater a bola. Aí, para ele rebater a bola, ele tem que ter uma coisa chamada feedback. Feedback, né? Tá aqui, eu tô aqui na tua frente, aí eu jogo, você tá na minha frente, eu jogo a bola pra você. Você se antecipa e pega, né? Sim. Isso é o normal, né? Sim. E se eu jogar pra cá? Aí você tem que se antecipar. Isso já é uma coisa mais refinada, que a gente chama. É uma função ainda mais refinada, né? Que vai mais cognitivo, necessita ainda mais do cognitivo da pessoa. Né? Que aí a gente já chama de feed forte. Você não só dá um feedback, mas você se programar para uma mudança você antecipar, você ter a capacidade de antecipar
pra onde aquela bola ou aquele que se eu te jogar um copo, tu vai, né? O reflexo o ali pra reflexo. você pegar aquela... Então, assim, vamos levar pro campo da escola, Sim. né? A gente vê muitas crianças que chegam pra gente, né? Pra terapia ocupacional, pra avaliação de integração sensorial, que hoje os médicos estão mais atentos para isso. As outras, não só médicos, né? Toda a área da saúde envolvida com o transtorno do desenvolvimento, com a infância, com pediatria, né? E aí chega pra gente para fazer a avaliação de integração sensorial. Muitas vezes, aquela criança que fica no parquinho, que fica... Aí é tida como aquela criança, ou criança chata, ou criança que não quer se sociabilizar. Fica sozinha Que ali, fica brincando sozinha. Vê todo mundo no parquinho, né? O pessoal pula, vai, sobe, desce, cai, tá. E aquele ali tá ali quietinho. Pode ser um problema de desconforto vestibular. Pode ser um problema, uma disfunção sensorial. Que vai incluir o vestibular. Pode incluir alguma. Aí tem que ser feita uma avaliação, Claro. pra gente ver o que é que tá realmente. Pode não ser somente o sentido vestibular. Pode ser a própria percepção junto. Pode ser o visual, que ainda não foi detectado. Uma criança no infantil, né? Que é o que eu mais me preocupo. Que são aquelas crianças que estão ali vulneráveis a rótulos. E assim, a gente ainda tem que divulgar mais e sensibilizar mais outros profissionais para estarem atentos a integração. a esses detalhes. Essas disfunções sensoriais. Esses detalhes. Detectado quando criança é mais fácil de corrigir? Não sei se o termo é esse, corrigir. Sim. De trabalhar, né? Trabalhar, sim. Não é corrigir. É trabalhar. Sim. E cada criança, Dá uma verdade, atenção especial ali, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo de resposta. Sim. Como toda terapia, é um processo. A gente não tem como chegar a dizer para o pai, eu sou muito sincera, muito franca, existem protocolos padronizados e existe o raciocínio clínico, né? A gente precisa refinar esse raciocínio clínico. E aí depende de muito estudo, muita experiência prática, praticar bastante, atender muito. Cada criança ensina muito pra gente. Então, assim, pelo que eu entendi, Daniela, me corrija se eu estiver errado, certo? Por favor. A integração sensorial, na realidade, ela trabalha com o objetivo de integrar todos os sentidos do indivíduo. E quando isso não está bem integrado, causa alguma disfunção sensorial. Isso. Essa disfunção, ela está ligada a algum tipo vamos dizer, de característica da criança, como autismo, TDAH, alguma coisa desse tipo. Pode ser. Ou não, ela pode não estar ligada, ser só... a gente precisa ser muito atento. E por que é da terapia ocupacional? Porque a gente precisa observar se está impactando na rotina, né? Diária, na ocupação das pessoas. Por exemplo, na criança, qual é a principal ocupação da criança? O brincar. Pelo menos é pra ser, né? O brincar, estudar, né? E aí, adolescência, tudo tem um contexto. Tudo vai depender do contexto. Se ela não está... se aquele momento dela ali, ela não está conseguindo passar de uma forma adequada, aí pode ter alguma disfunção sensorial. Pode. Seria isso. Como no caso você deu o exemplo da criança no parquinho, que tá todo mundo brincando, e ela ali mais isolada, sem interagir, sem sociabilizar. E aí pode causar... Quando é que a gente... E aí, quando que realmente a gente pode dizer que é uma disfunção? Quando cria esse impacto na funcionalidade do indivíduo, da pessoa. Né? Que agora a gente não está falando só de criança, a gente está falando de adolescentes que estão crescendo com diagnóstico tardio, né? Os adultos que agora estão recebendo diagnósticos já adultos, tardio, né? E muitas dessas disfunções, né, que a gente vê, leva muito... A gente vê muita ansiedade,
né? Depressão. Então pode causar com o tempo Pode. uma infância que Pode teve uma estar disfunção ligado. sensorial, ela Isso, pode. ocasionar Pode. futuramente ansiedade, depressão. Porque, veja bem, a criança que ela é, às vezes, que a gente tem assim, tem a hiper, que a gente chama, e hipo, né? Que é assim, a que é hiper, que tem hiperresponsividade vestibular. São exemplos, tá? Porque senão o negócio Sim. aqui Sim. é muito grande, é neurociência Sim. pura. Então, assim, existem as principais disfunções sensoriais, né? É a hiporresponsividade ou a hiporresponsividade. Em todos dos sentidos, né? Por exemplo, você já deve ter visto aquelas crianças que põem a mão no ouvido. Quando tem algum né? barulho, né? Tem algum Sim. barulho aí, precisa usar abafador, né? Então, assim, as crianças que têm uma hipersensibilidade ao movimento, como é o caso dessa criança, né? Que ela pode ter um desconforto, pode ter uma insegurança gravitacional, que é muito difícil, mas pode acontecer, e aí é mais grave, mas é tratável, né? E aí você veja, ela vê todas as crianças brincando. Ela tem uma percepção, né? E aí, dependendo, claro, do cognitivo da criança, né? Mas vamos partir de uma criança que tem uma percepção e ela fica ali naquele receosa de brincar, né? De não se arriscar. É uma criança que não se arrisca, uma pessoa, não se arrisca muito, que é mais cautelosa, né? E aí vai desenvolvendo alguns fatores emocionais. E até, falando na neurociência mesmo, o sistema vestibular, ele tem uma ligação muito forte com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Né? É um negócio Sim. assim muito... Não, mas eu entendo. Se o movimento ali, aquilo que ela não está conseguindo fazer, que ela está se sentindo, acaba impactando no emocional dela, acredito, né? Porque ela tem essa sensação de que aquilo está acontecendo, mas ela não tem, vamos dizer assim, a iniciativa, não sei, a vontade, ou tem alguma deficiência ali que está deixando ela de participar. Isso com o tempo pode sim causar algum problema futuro. Às vezes acontece a questão do que a gente chama de praxis, né? Que é exatamente o fazer. E aí eu ressalto mais uma vez por que a integração sensorial é do terapeuta ocupacional. Porque a especificidade do terapeuta ocupacional é trabalhar com a ocupação humana. É o fazer. E a gente... É praxis, né? Que a gente chama. E aí a gente tem que ter... Para a gente fazer qualquer ação, qualquer função, desde o que a gente chama de AVDs, né? Escovar o dente, tomar banho, se vestir, se alimentar. Para tudo isso e outras tarefas mais que demandam até o brincar, montar alguma coisa, a gente precisa ter um planejamento motor, que a gente chama, né? Que é ter uma ideia, tipo, como que começa, como que é a sequência e como que termina. Tem aí um isso processo, né? É Existe um processo. Entendi. E a gente, Daniela, falando dessa integração sensorial, de disfunções sensoriais, e um dos pontos que a gente vai conversar aqui também é sobre o autismo, né? Então, não necessariamente uma criança que tenha uma disfunção sensorial, ela é autista. Não, né? Você pegou um ponto Pronto. bem importante. Pelo que eu entendi. Muito importante. Pela nossa conversa. Isso. Mas todo autista tem alguma disfunção sensorial? Ou estou errado? Não está. Pronto. Pelas pesquisas, pelos estudos científicos, quase 99% das crianças com autismo Tem alguma disfunção sensorial. E o que seria, assim, eu acho que eu venho ouvindo muito falar de autismo, certo? Assim, inclusive de pessoas próximas a mim que, meu filho tá com recebeu o diagnóstico de TEA. Recebeu de aspecto autista, tem esse termo? É o TEA. Transtorno do espectro. Está no espectro. Aspecto. É do espectro autista. Está no espectro. Pronto, eu tenho ouvido muito falar disso.
Então, quais são as características? Por exemplo, assim, eu não sei se existe vamos dizer assim, características concretas ou está muito ali, ou é subjetivo para você dar um diagnóstico. Mas quais são as características? Isso a gente pode... E com quantos anos assim você começa a perceber que essa criança ela pode ter uma característica, pode ter autismo? Se já for um profissional já com olhar clínico, que já tem uma certa vivência, experiência, às vezes consegue detectar com meses. A gente meses de vida da criança? Meses ainda, porque, olha, a criança ela começa a olhar, desde da fase do amamentar, ela tá fazendo a comunicação. Sim. Ó, o espectro do TEA, né? O espectro do autismo, a gente precisa... Tem alguns pontos chaves que a gente observa. Sim. Né? Que é a comunicação, né? Como que essa criança está fazendo essa comunicação? Por exemplo, você está com uma criança, você me disse que tem um filho de 3 anos, né? Você chama, não sei como é o nome dele, fulano. Se ele olha para você, tem criança que não tá nem aí, né? Você pode chamar, gritar. Nem. Pronto, então se ela isso aí já é uma coisa. Você chama a criança pelo ligado, nome, liga o sinal de alerta, né? A demora na comunicação, na fala verbal, certo? Né? É um sinal de alerta. Então tem comunicação, a socialização, né? Se é uma criança que ela gosta mais, você vai brincar com ela, ela se vira de costa. Você vai brincar com ela, ela prefere estar brincando sozinha, né? E aí ela tem comportamentos repetitivos. Isso é muito, assim, são características assim muito principais que a gente deve observar na criança. Comportamento repetitivo, assim, por exemplo, você ficar girando. Rodando. Tem vários comportamentos repetitivos. Tem vários. Pode ser desde muito pequeno ficar... tem o hiperfoco também, né? A questão tanto dos movimentos repetitivos. Tem crianças que fazem aqueles movimentos quando estão felizes demais, né? Ou estão ansiosos ou por algum motivo fazem que chamam de estereotipias, né? Que a gente hoje, atualmente, a gente já não trabalha para tirar isso, assim. Com o tempo sendo bem feito uma intervenção, um plano terapêutico bem feito, a gente percebe que ao longo do tempo isso vai diminuindo. Que, na verdade, é para a criança se regular. Ou a pessoa. Então, necessariamente... Eu falo muito criança, mas pessoa, né? É a pessoa, porque a gente precisa falar na pessoa, porque essa pessoa tá crescendo, sim, né? Sim. Então, a pessoa mais, por exemplo... Ou já cresceu. Pelo que eu entendi, então, assim, são algumas características que na comunicação, né? Ela não se... desde sempre tem uma dificuldade ali, quando você chama, ela não escuta, fica... É como se ela estivesse ali muito no mundo dela. Isso. E aí ela não tá deixando, você não tá querendo outra pessoa no mundo, então se você tá chamando, ela não vai ligar muito pra você. Não, às vezes tem os irmãos, né? Aí o irmãozinho vai lá, uma vez uma amiga minha me mandou eu disse assim, me manda um vídeo. Vídeos da criança brincando. Era a sobrinha dela. Aí eu, leve no neuropediatra, comece o tratamento, porque com certeza alguma coisa tem. Mas eu não sei, não sei, fazendo? Porque assim, a gente não dá diagnóstico, né? Sim, mas você a gente percebe, né? E geralmente, quer dizer, geralmente sempre os médicos eles encaminham para a equipe terapeuta ocupacional, psicólogo, fono. Às vezes, aí vai entrar também... Se trabalhar numa equipe interdisciplinar, multidisciplinar, que é muito legal, aí é fantástico. Perfeito. Mas aí, geralmente, o médico, ele encaminha para fechar o diagnóstico. Ele encaminha para esses profissionais... Ele dá, tipo, pré-diagnóstico ali para... Ele liga o sinal de alerta. Às vezes ele até já sabe, mas não. Vamos ver a opinião dos outros profissionais, vamos ver o que é que tem, o que é que não tem, o que é que
né? Mas assim, eu dou o exemplo o meu sobrinho tem 7 meses. Eu de longe eu chamo, não, chamo o nome dele. Sim. Ele já vira assim, já dá aquela gaitada. Isso é uma coisa que a gente já vai percebendo, observando na criança. Já tá, assim, tá tudo ok. Então, pelo que eu percebi, esses problemas na comunicação e sociabilizar, né? Querer ficar um pouco só. Essa dos movimentos repetitivos, você ficar, não sei... Pode ser... Tem a questão do hiperfoco, por exemplo, aquela pessoa que fica ali no computador, direto, horas. Isso é um hiperfoco. Isso não acontece só no autismo, não. Né? Isso aí pode acontecer com pessoas... Você falando aí, e assim, são características até que com o tempo podem ir sumindo, né? Podem. Assim, por exemplo, você falou de um termo aí que é você ficar ansioso quando a criança está ansiosa, a pessoa, né? Quando a pessoa está ansiosa, aí ficar mexendo as mãos e quando está feliz, né? Acontece alguma coisa mexendo a mão, e com o tempo isso ir diminuindo. Não necessariamente ela tem um aspecto autista, né? Às vezes é para se regular, que a gente Para se regular, né? Na nossa nomenclatura, né? A gente chama de se regular. Controla, porque para parar para pensar, até alguns meses atrás ou anos atrás, ela não existia, né? Então, tá vindo aí uma série de mudanças no corpo, né? No corpo, na mente, e aí realmente não tem como a pessoa tá ali certinha, direitinho, alguma coisa ela vai ter que ajustar. E aí depois, pronto. E ela pode ter algumas, não só uma característica, né? O autista pode ter mais de uma característica. Tem a rigidez de pensamento. Como é rigidez de pensamento? A rigidez aí é que acho que é por isso que muita gente está se diagnosticando depois de adulto, já depois de adulto, né? Porque naquela época, na nossa época, não tinha esse diagnóstico, né? Não tinha como... essas informações. Era muito autista, todas essas informações, né? Só eram os autistas, aqueles autistas bem clássicos, daqueles muito graves. E tem hoje em dia a gente vê também, né? Tem. É o espectro, né? Aí a gente fala o espectro. E aí, rigidez de comportamento, rigidez de pensamento, é aquela... Você conversa com a pessoa, tô aqui conversando com você, e você fala sim, não, tem dificuldade de estabelecer um diálogo, de fluir o diálogo, de render. Sim. E também, assim, não... Sabe aquela pessoa difícil de você mudar de opinião? Assim, a rigidez do pensamento, não. Você argumenta, assim. E é daquele jeito. Assim, é uma coisa... Um dia desse eu tava assistindo um filme com o... Qual era o filme? Não lembro nem do nome do filme. Como era? Como era o filme? Não ajuda. Como era o filme que eu posso ter assistido? O ator que fez até do Náufrago, do... Tom Hanks. Tom Hanks. Eu sei qual é o filme. É um filme que ele perde a esposa. Porque eu pensava que você ia falar do Forrest Gump. Não, Forrest Gump não. Forrest Gump também é interessante. Forrest Gump, quando você falou Tom Hanks, eu lembrei do Forrest Gump. O nome do filme é O Pior Vizinho do Mundo? É esse? Eu acho que foi esse aí mesmo. Pronto. O Pior Vizinho do Mundo. Ele perdeu a esposa. Ele perdeu a esposa, aí ele entrou Só que aí, quando eu assisti o filme todo, né? Aí aparece ele nos tempos de jovem, que ele pediu a mulher em casamento e tal, e ele já tinha aquela postura, sabe? Você quer casar, tudo assim muito certinho? Sim. Você quer casar comigo? Né? E tinha que ser daquele jeito. Muito metódico. Aquela coisa. Tem que ser sempre daquele jeitinho. Aí eu já fiquei pensando, né? Eu disse, nossa... Mas não fala em nenhum momento no filme, não. Que ele é do aspecto TEA, não. Mas eu fui vendo, assim, características. Como hoje, assim, às vezes a gente sai com pessoas, com amigos, e a gente fica brincando, né? Nossa, tem um pezinho no TEA. Sim. Né? Porque tem características, né? Eu brinco muito com o meu marido, porque assim, eu gosto muito de correr. Sim. Eu gosto muito de correr, eu sou assim, sempre corri, tatuagenzinha aqui. Sim. E eu tenho uma esteira em casa, e a esteira ficava na sala.
Mas, quando meu marido tá em casa, eu não posso correr na esteira na sala, porque tem os barulhos do movimento repetitivo. Ele se incomoda, né? Aí ele se incomoda. Agora sim, barulho, televisão alta, ele não tá nem aí. Mas esse do repetitivo ali, você vai incomodando. Então pode ser um... Aí eu fico... Tem um livro muito bom falando sobre essas questões sensoriais, que é de uma autora pesquisadora americana da integração sensorial, que é o Winnie Dan, que é Vivendo Sensorialmente. Eu acho que esse livro todo mundo deveria ler. É uma leitura gostosa, não é uma leitura técnica, mas é exatamente falando desses detalhezinhos que a gente precisa se organizar, até o casal, para poder continuar a conviver de uma maneira, saudável, né? Uma convivência saudável e harmoniosa, né? Você falando aí de diagnósticos em pessoas adultas, teve uma atriz, acho que foi a Letícia Sabatella, que recentemente ela disse que foi diagnosticada com um aspecto autista, que sempre teve algumas características. Mas, sim... conviveu com muita gente, trabalhou, fez muita coisa. Eu acho que tá no leve, né? E aí é que eu ia entrar. Então, assim, não necessariamente o autismo, ele é uma condição que paralisa a sua vida, né? Assim, ele não vai paralisar a sua vida, ele não vai... Porque existe um certo, assim, uma preocupação com dizer assim, o indivíduo tem o autismo, né? Assim, a criança tá com autismo, pronto. Então, ele vai ter que ter pelo resto da vida, vai ser diferenciada. Mas não. Eu acho que, como você falou, antigamente que não tinha esses diagnósticos, né? Só o nível mais elevado. E quais são os níveis, assim, se existe, né? Você tem como a gente enumerar. Hoje depende, autismo leve, depende autismo... do pesquisador, né? Porque... Tem os estudos muito amplos, né? E aí o que mais se fala é o leve, o moderado e o mais grave. Pronto, leve, moderado e mais grave. Porque se for assim, eu vi um... É o que mais fala que a gente lê. Porque eu vi um vídeo falando de características de autismo. De altas habilidades. De autismo de altas habilidades, que antes era chamado de Asperger, né? Agora tá no espectro de altas habilidades. E aí, porque, sim, eu vi um vídeo falando das características em adultos, de autismo em adulto. E eu tinha algumas. Algumas. E, Qual? Eu tinha repetido sensibilidade à luz. Por exemplo, eu evito, não gosto. Eu tô no quarto, eu gosto de a luz fechada. Me incomoda, assim. Até assistindo televisão, você abrir uma luz. A minha mulher gosta de assistir com luz na sala aberta, quase na Praça do Ferreira, no Natal, que ela quer tudo iluminado. E eu já gosto da coisa uma luz mais branda. Assistir coisas repetidamente, ouvir música repetitiva e assistir. Eu tenho, por exemplo, eu assisto séries que passam assim nos canais algumas vezes. Por exemplo, eu gosto muito do Simpson e repete os episódios. E eu assisto com a mesma felicidade que assisti do princípio. Ela acha isso tem gente que normal. gosta do Star Trek. Pronto. Que decora até as falas, né? Pronto. E assim, aí eu vi que eu tenho algumas características, gosto realmente assim, de não fugir muito da rotina. Da rotina, isso é uma coisa muito importante para... Não que eu não fuja, não tenho, assim, não sou uma pessoa que, pronto, não vou fugir aqui da rotina, mas... Existe uma rotina já na minha cabeça e eu gosto de seguir, assim, eu gosto de... desconforto um pouco, não que pare minha vida, se acontecer mais, eu gosto de seguir uma rotina. Então eu percebi, assim, que eu posso ter também alguma... características. Mas isso, assim, eu tô com 42 anos, eu vivi até agora, assim, não tive problemas maiores em trabalho, em relacionamentos, assim, nada patológico, vamos dizer assim, né? Nada que precisasse de... E aí eu fico nessa linha, assim, de que quais são os níveis. Mas é porque nós todos somos seres sensoriais, né? Quando é que isso vai se tornar um transtorno?
Quando isso estiver impactando na tua vida funcional, na tua vida social, em família, Pronto. entendeu? E todos nós temos diferenças, temos habilidades diferentes, temos pontos fortes diferentes e temos pontos fracos. Então, não é porque tem autismo, está no espectro de TEA, ou tem TDAH, ou tem até a síndrome de Down, né? Que Sim. apareceu aquele vídeo daquele menino, eu achei muito lindinho, do Marcelinho. Não sei se você Não, viu, vi que é não. daqui. Sim. Ixi, viralizou. Hum. E porque ele falando muito bem, muito fluidamente com a mãe. E assim, nós terapeutas, não falo nem só como terapeuta ocupacional, mas nós terapeutas, de forma geral, né, o psicólogo, nós temos principalmente que olhar para a pessoa e ver primeiro os pontos fortes. Fortes, né? Eu tenho já, assim, desenvolvi a minha abordagem com a família. Eu gosto muito de trazer a família para perto. Eu só acredito nesse processo de intervenção, de terapêutico com a família perto. Então, eu sempre converso com a família muito e eu começo a minha entrevista com a família, eu digo assim, o que você vê de melhor no seu filho? Quais são os pontos fortes dele? Que ela vai dizer, os pais, e geralmente vai mais a mãe, né? Mas, às vezes, também vão os dois. Aí eu acho muito bacana. E aí eu começo perguntando, quais são os pontos fortes do seu filho? Dele? Do fulano, né? Não é do seu filho, eu já pego o nome. Quais são os pontos fortes do fulano? Porque eles já vão achando que a gente já vai perguntar assim. É o que mais acontece, né? Quando chega em consultório, por que você tá aqui? Quais são as queixas principais? Né? Aí pronto, a pessoa já vem assim, ansiosa, travada, né? Com medo você de fala, desmonta ali, né? Quando você pergunta o que ele tem de ponto forte? Porque tem. Tanto que eu lembro de uma mãe que chegou e falou que o pai da criança disse assim, ele é vivaz. E de fato, ele é vivaz. Vivaz. Uma criança ativa, uma criança feliz, que se arrisca, que vai pro mundo. E de fato é. Só que, às vezes, compromete a função, né? Compromete a questão da concentração. E aí a gente tem que dizer assim, não, peraí, tem que... Na realidade, então, assim, todos nós temos alguma... eu não diria problema, né? Mas talvez alguma característica específica sensorial, né? Assim, eu acho que todas as pessoas podem ter e com o tempo as pessoas, temos. né? Por isso que eu indiquei o livro, né? Que aí as pessoas vão se adaptando e vivendo. Porém, quando isso interfere na vida da pessoa de uma forma negativa... Principalmente na funcionalidade. Sim. Na funcionalidade e na convivência e no crescimento profissional, acadêmico, quando isso vai... tem um impacto... Quando interfere, e aí é que entra o profissional. Aí tem que procurar os profissionais para poder tentar. E quanto mais cedo... Mas pronto, era isso que eu ia falar. Então, por isso que talvez em crianças, né, que assim, um adulto pequeno... ainda, é um adulto pequeno. É um adulto pequeno. De fato é. A gente ainda tem como corrigir, vamos dizer assim, porque acredito eu, isso é muito de forma muito empírica mesmo, falando assim na experiência, quanto mais tempo a gente vai criando uma coisa na nossa cabeça e fortalecendo aquilo na nossa mente, mais difícil fica de tirar. Vai enrijecendo, né? Enrijecendo, exatamente, vai enraizando ali. E aí, para você tirar, não disse que difícil uma pessoa, idoso, você consegue. É mais difícil. É teimoso, né? Que o pessoal fala, não, é muito teimoso porque não muda mais e tal. Porque realmente você vai enraizando tanto aquilo que aquilo se torna verdade e o seu comportamento se torna o correto. E aí você tem que seguir, fica difícil de tirar. E na criança, não, né? No adulto pequeno, você está moldando o cérebro, né? Um HD praticamente novo. Isso tem, a gente tem uma coisa muito importante
da neurociência, né? Que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro É plástico. é plástico. Graças a Deus, né? Sim, sim. E Você pode moldar, né? Você pode. a questão, assim, tem A gente vai ficando velho, vai ficando mais rígido, talvez. a neuroplasticidade é você ter, por exemplo, o maior exemplo de neuroplasticidade, né? É o Herbert Viana, né? Que sofreu um acidente grave. Do Paralamas do Paralamas do Sucesso, né? Sucesso. Sofreu um Foi. acidente gravíssimo, né? Eu, sinceramente, naquela época eu já era formada e tive um irmão que num acidente de moto ficou tetraplégico por 15 anos. E eu disse, cara, ele... Não vai sair dessa, não. Assim. Não sei. Mas olha como é que o cérebro é uma coisa... Ainda é muito... Eu gosto muito de neurociência, exatamente porque tem muitas coisas ainda para ser descobertas. Imagina você falando aí, aquele rapaz. É você pensa uma região do cérebro que antes falava-se só que assim, lobo tal, lobo frontal, é raciocínio, é isso. Lobo temporal, memória, papapá, occipital, outra coisa. E hoje a gente já sabe que, assim, tendo uma lesão, fazendo uma reabilitação, um tratamento, né? Como ele fez, né? Aquela coisa bem... Uma região pode tá pegando aquela função dela. Então descobriu... E quanto mais jovem, né? Quanto mais novo, a neuroplasticidade melhor. Melhor. Ou você falou aí de aquele rapaz na academia que sofreu aquele acidente na academia, que o equipamento caiu em cima dele, ele fraturou, acho que foi, não sei se foi Juazeiro ou Crato. Foi uma cidade aqui. Foi agora, recente? Foi agora, foi recente. Aí ele ficou, assim, quebrou aqui a coluna, né? Ele ficou... o diagnóstico dele não movimentar, né? Mais as pernas e tal. Mas hoje eu vi uma reportagem que ele tava engateando, tu viu? Ele tava... Porque tem que, na verdade, tem que ver se ele se houve a Rompeu, secção da medula. Eu não sei exatamente, eu não vi. Eu vi só a foto do raio-x, a coluna quebrada, assim. Ai, meu Deus. Foi bem sério e a gente conversou até com o fisioterapeuta que logo quando aconteceu isso, ela disse, se realmente tiver rompido a medula, não tem como andar, mas ela também não sei como não viu o raio-x, mas, assim, até então ele estava sem o movimento nas pernas e hoje eu vi uma reportagem que ele estava engateando, né? Eu vi até o movimento, ele engateando lá, mexendo, ou seja, as pernas ali tendo uma função. Então, de uma certa forma, é uma evolução. Tem que ser um trabalho de equipe bem... E ele tá com muita vontade, sabe? E ele tem muita vontade. Muita. Eu vi uma reportagem dele, ele dizia, não, eu vou andar. Ele, assim, na mente dele eu vou andar. Então, assim, tem também... E no adulto pequeno, né, a gente tem essa oportunidade de moldar, né? Tem essa oportunidade de ajustar e de guiar. Eu acho uma oportunidade muito grande. Eu sempre digo que a sociedade ela tem uma oportunidade de mudança com cada criança que nasce. Com certeza. Cada criança que nasce é uma oportunidade de mudança da sociedade. Porque o que você ensinar a essa criança daqui a 20, 25, 30 anos é o que ela vai levar para o mundo, né? Ela vai crescendo e levando para o mundo. Então, se você formar uma infância, assim, por isso que dizem, né, que as crianças são o futuro, né, do mundo, né, que é bem clichê, mas é verdade. Mas né? é verdade. É o futuro. E só quando você fica replicando o que você viveu na sua infância, e por muitas vezes replicando ações e situações negativas, você está apenas passando adiante aquela situação negativa. E ela, consequentemente, vai passar para outras crianças. Quando você barra essa passagem de negatividade, você pode criar. Você tem ali uma criança que não é para ser não é para ser igual a você. Ela é para ser melhor para o mundo. Né? Então, quando você entende isso, e nessa questão sensorial, e pelo que eu estou entendendo, isso não é muito... Esses estudos e
essas análises, elas não são muito antigas não, né? Não. Ou são? Não, olha, Porque a minha... na nossa, vamos botar assim, não gosto de falar assim que parece que a gente é velho, mas na nossa época, né? Na nossa época não existia. Por exemplo, esse próprio termo, integração sensorial, Sim. eu posso ter ouvido em algum momento, mas assim, eu não me recordo. E agora que a gente conversando que isso tá vindo à tona. Eu tenho 22 anos de formada Sim. e eu trabalhei no CAPS infantil. Eu fui uma das... O CAPS é o Centro Centro de Atendimento Psicossocial. Centro de Atendimento Psicossocial. Isso. É do governo, é público. Não, é do município. É do município, né? Isso. Certo. É público, Público. SUS. Certo. E aí eu participei da abertura do primeiro CAPS infantil aqui de Fortaleza. Não tinha, só tinha CAPS para adulto. E aí eu participei da abertura, eu vi a abertura do CAPS, né? E trabalhei no CAPS, acho que de 10 ou foi 13 anos, eu não lembro. E eu cheguei a coordenar durante 3 anos. E naquela época, foi o quê? De 2005, 2004, 2005... E aí foi. E aí eu comecei a estudar, fui atrás da integração sensorial, por quê? Porque na minha época, dentro do CAPS, tanto como técnica como coordenadora, os técnicos os profissionais não queriam atender quando chegava criança com autismo. Isso é o quê? 2005 aí tem quase 20 anos. Então. Quase 20 e anos. aí eu fui pesquisar. Eu disse, não, tem que atender. Se é para atender aqui, né? Se o serviço público que é para atender, que é para dar conta dessa demanda, tem que atender. A gente tem que atender. Não é só cruzar os braços, o pessoal chegar, a gente não tem capacitação para isso, aí fica esperando cair do céu. Cair do céu. E aí eu fui procurar. E eu sempre, quando eu me formei, não tinha emprego para TO, como é hoje a gente está vivendo uma realidade totalmente o contrário, né? Não tem terapeuta ocupacional, tá faltando, tá em falta. E aí, mas na minha época era o contrário. Então eu disse assim, não, eu não vou ser, tenho que ir procurar alguma coisa. E aí o que foi que eu vi que estava faltando aqui em Fortaleza? Cursos de aperfeiçoamento. Então, em 2001, eu abri uma empresa de curso para trazer cursos para a área, tanto de terapia ocupacional como de fono, eu ia escutando. E quando foi em 2006 que eu estava no CAPS, eu trouxe o primeiro curso de integração sensorial para Fortaleza, porque veio de uma demanda minha. Aí partiu de uma demanda minha, né? Eu disse, pesquisando, né? O que tá se fazendo com... o que tá aparecendo de melhor para crianças com autismo. Naquela época, né? Que aí veio essa nomenclatura de TEA. Naquela época era autismo mesmo. E aí eu cheguei numa professora e trouxe essa professora para dar o primeiro curso aqui em Fortaleza. E daí, pronto, aí não parei mais de estudar integração sensorial. Fiz vários cursos. E aí, para disseminar mais esse conhecimento, eu fundei a certificação brasileira de integração sensorial, que é com professores brasileiros, com prática. Vai ter a primeira turma, a gente já está... A primeira parceria que eu consegui foi com a Universidade do Estado do Pará. Nós levamos integração sensorial na Amazônia, na região amazônica, né? E foi muito bacana, atendendo ribeirinhos, quilombolas. Foi uma experiência muito legal. E a gente está na 5ª turma com parceria com a Universidade do Estado do Pará. E agora vai ser a primeira turma em Fortaleza com parceria com a Unipasse, a Universidade do Parlamento do Ceará. Bacana. Bacana, então. E lá acontece, eu não sei se você já ouviu falar, existe o CIAD, tem o CIAD, que é o Centro Inclusivo de Atendimento ao Desenvolvimento Infantil, que atende crianças com TEA e com síndrome de Down.
E é um Bacana. projeto muito, muito, muito legal. É público ou é de iniciativa privada? É público, É público, bacana. é público. Bacana. E aí, Danilo, a gente falando aqui, viu que tem o autismo mais leve, moderado e mais. Qual é o nome que daria para o mais avançado? É o mais severo, mais grave, mais né? grave, né? Depende do pesquisador, do professor, do que gosta mais da literatura, Certo. da nomenclatura, aliás. Certo. E aí, em que momento o autismo ele precisa ter um acompanhamento? Por exemplo, uma criança com autismo. No primeiro sinal de alerta, leve para um profissional avaliar. E aí, quando ele leva pro profissional e o profissional dá um diagnóstico de autismo. Não precisa necessariamente a família partir direto para um neuropediatra, entende? Procura um profissional da área, né, que entenda. E aí, primeiro sinalzinho de alerta. Hoje eu digo assim, tá tudo tão mais fácil de se pesquisar, né? Você Sim. bota no Google, Já aparece. pergunta lá. Menino não fala. Já aparece alguma coisa, né? Claro. Todo mundo, quando recebe algum exame, né? Já vai lá pesquisar, né? Google, aí o pronto. problema do Google é que você morre, cara. Aí, meu Deus. Eu não gosto muito de pesquisar, porque tudo que eu vou pesquisar, eu vou morrer. Então, não faz muito sentido. Eu não pesquiso mais não, que eu tenho medo. Eu vou ver um vídeo, alguma coisa, às vezes tem um profissional falando e tal, mas se eu É que nem você colocar lá... receita bula de remédio, não leia, não. Não, é câncer. O que botar lá, câncer. Pode ser câncer. Não, eu tô com uma dor no ouvido, isso pode ser um câncer. Ah, rapaz. Aí eu fico com medo. Eu gosto de... Mas tem uns sites sérios, né, que você pode pesquisar. Eu sempre digo, a tecnologia, ela trouxe muitas vantagens, porque antigamente era difícil, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que ir né, você ia ter que procurar ali na... Como era o nome de uma... Tinha a Barça. Barça, tinha... Né? Que era umas enciclopédias. Tinha Mirador, Nossa, então, eu fui dessa época. Pronto. Hoje é muito fácil, realmente, ali na palma da sua mão você consegue acessar, mas tem que ter cuidado também com o que você acessa. Isso. Isso aí é fato, né? Você tem que fazer um filtro, mas aí você tá... depois que leva num profissional, pelo que eu entendi, por exemplo, o neuropediatra pode dar um diagnóstico, mas ele precisa também de uma equipe para, assim, hoje, pra confirmar atualmente... e até para ver qual é o nível, né? Isso. Eu acho que tem, porque de acordo com o nível de autismo na criança, que vai se dizer como vai ser o processo de tratamento, de acompanhamento, né? E aí, uma criança com autismo leve, vamos dizer assim, foi diagnosticada junto com um neuropediatra e uma equipe multidisciplinar ali, com psicólogos, né, terapeuta ocupacional. Qual é o tratamento, assim, de uma criança com leve, moderado, avançado? Aí vai depender de cada um. O que a gente fala de plano terapêutico singular. Né? Cada um é cada um. Né? Não tem assim uma receita de bolo. Uma receita, né? Você tem... Mas normalmente é uma conversa com a criança? Não tem receita de bolo. Assim, de você dizer assim, vai ser assim, assim, assado. Não, porque cada pessoa é uma pessoa, é única. Né? Você vai ter, como eu disse, né, no começo, tem os pontos fortes, tem os pontos fracos, você tem habilidades maiores para algumas determinadas funções ou atividades, e outras pessoas têm outros pontos fortes para outras. Né? Você pode desenhar, fazer uns desenhos. Eu mal sei desenhar uma casa. Sim, eu também não. Desenhar aquela casa com o sol assim do lado. Eu mal sei desenhar uma casa. Então, assim, até entre nós, terapeutas, a gente precisa descobrir em que área, de fato, que a gente gosta e que a gente tem tanto de interesse como de habilidade. Tem pessoas que não, trabalhar com essa demanda com criança, não, porque eu fico...
Tem amigas, Não tem vou muita nada, paciência, vou né? trabalhar, pegar a criança com prematuridade, Deus me livre, aí eu já fico pensando quando eu for ter o meu, e com síndrome de Down, e aí eu vou ficar pensando, vou ficar paranoica, Hum. Entendi, mas... entendeu? mas Aí tem gente existe- que vai pra outra área, que vai, Ah. como os médicos, né? Aliás, Mas- como toda profissão. E a orientação que você daria para as famílias, assim, de que recebeu um diagnóstico com um filho com autismo? Não se assustem. Hum, A princípio, não se assustem de jeito nenhum, porque hoje, graças a Deus, assim, e nós temos pesquisadores fantásticos, nós temos abordagens técnicas de intervenção muito boas, né? Do psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, musicoterapeuta, fisioterapeuta entrando na equipe, multi interdisciplinar, né? Que a interdisciplinar é que a gente consegue unir o ponto de vista, né? Porque a gente tem 3 tipos de modelos de clínica, que é a multi, que é aquela clínica que você vai e você sabe que tem um monte de profissionais, tem vários profissionais, é o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, mas nenhum conversa sobre aquele cliente, sobre aquela pessoa, né? A interdisciplinar já é uma clínica mais humanizada, em que os profissionais, eles conversam sobre o paciente, sobre a pessoa, Cada sobre um a com a sua área família, específica, sobre né? a família. Existe estudo de caso, né, para discutir quais as melhores intervenções. E a transdisciplinar. Só que a transdisciplinar aqui, pra gente, ainda é um desafio, ainda tá mais pra frente, né? sim. Que acontece lá fora, em países mais desenvolvidos na área da saúde, né? Que a transdisciplinar é quando você realmente trabalha em conjunto mesmo, né? Você senta e tem um diálogo sobre aquela criança. E é muito legal trabalhar assim, quando a gente consegue trabalhar assim, né? Perfeito. Mas aí dentro de casa tem que mudar alguma coisa na rotina, assim, pra... Às vezes sim, Não- né? Às vezes a gente faz, por exemplo, nós estamos falando de integração sensorial, então tem as orientações de acomodações sensoriais que podem ser feitas em casa, na escola, no contexto, Como são essas acomodações vai depender de cada criança, né? Mais um exemplo, assim, de que cada poderia- criança. Deixa eu dar um exemplo. Uma criança que gosta de dormir no chão, aí a gente percebe que é porque é geladinho. Entendeu? Ela sente mais ela tem mais calor, ela sente mais calor, ela se sente mais organizada e confortável no chão. no chão. Aí a gente vai levantar as hipóteses, né? Por que essa criança está dormindo no chão? Aí, das hipóteses, uma das crianças que eu cheguei a atender, né? A gente chegou nessa hipótese. Compra um tapete térmico, uma cama, um colchão d'água, alguma coisa com água, para ver como é que ela vai reagir. E aí a gente vai fazendo essas orientações. Então, realmente, por isso que é bem individual, né? É bem individual. Porque não existe, assim, todo autista vai fazer isso assim, não. Não. Porque são comportamentos, né, distintos. Além de ser indivíduos distintos, são comportamentos distintos. E são níveis diferentes. Então, é um acompanhamento, vamos dizer assim, até para dizer como vai acompanhar, não tem como. Né? Porque você vai ter que entender como funciona a rotina, né, da criança, como é a família, onde é que ele estuda. Isso. A família, eu acho que é muito importante. É um grande né? desafio. É um grande desafio. Hoje, a demanda muito grande esperando atendimento. Isso é fato. Existe é a nossa realidade. Você trabalha com alguma medicação para diminuir alguma característica ou não? Tem, os médicos, quando tem necessidade, tem medicação, sim. Tem medicação, Tem. né? Tem medicação para controlar a impulsividade que vem junto, né?
E, ansiedade. E quando tem um diagnóstico de uma criança que tem alguma característica, né? Com o tempo, depois de um tratamento, de um acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o próprio neuropediatra, né? Com os profissionais ali da equipe multidisciplinar, que chega um determinado momento que não precisa mais do acompanhamento, tipo que a criança é um indivíduo já meio que... eu não queria usar o termo cura, mas meio que se adaptou a uma rotina que não precisa mais de um acompanhamento Olha, eu médico. conheci, eu estava dando aula numa pós-graduação e um aluno levantou a mão, professora, eu sou autista, eu tenho um autismo. Aí eu disse, nossa, a gente pode falar algumas coisas aqui? Sim, sim, sim. Quer dizer, ele já é um adulto, mas ele foi diagnosticado criança. Criança, né? Ele passou por todos. Aí ele casou e ele é casado. Trabalha. É independente. Agora tem aquelas dificuldades. O ideal é que sempre... Não dá... É meio que difícil a gente dizer assim, vai fazer para sempre, o tempo todo. Porque a gente sabe que a gente mesmo se cansa. Claro. Né? E aí troca, às vezes, de terapeuta. Mas assim, normalmente, num caso, como uma pessoa como esse que eu conheci, né? Não, que ele não morreu. Ele é muito engraçado, muito legal. Bem ativo. Um dia desse eu tava lá na clínica, ele passou. Aí eu, ei, vem aqui. Vamos conversar aqui um pouquinho. Como é que tu tá? De boa. Aí conversou aí eu disse, e como é que tá o casamento? Não, tá bom, mas ela tem que fazer o que ele quer. Olha aí. Mas. E aí eu disse, mas fulano. Mas eu acho que todo casamento. Aí eu disse, mas fulano. É mais ou menos assim. Aí eu disse, mas fulano, tu tem que dar uma liberada. Não, ou é do meu jeito ou não é. E ponto. E ponto. Irredutível. Entendeu? Né? Assim. E aí faz terapias, é importante, né? Psicólogo, acompanhamento psicológico. É sempre válido. Aliás, todo mundo deveria fazer, né? Era isso que eu ia dizer, todos, Daniela. nós terapeutas temos que fazer, temos que cuidar da saúde, fazer exercício físico. Sim. Né? A outra, na equipe multi, o educador físico, é imprescindível. Bacana. Entende muito, muito. Eu acredito que sim, né? Porque você deve colocar muita energia ali na atividade, né? Eu acho que... Primeira coisa que eu digo pra família, ele tá fazendo alguma atividade física? Tem que fazer, né? Os que já são maiorzinhos, né? Já são maiores. Então, assim, Daniela, assim, pelo que a gente já tá chegando mais próximo de finalizar, e pelo que eu entendi aqui, hoje em dia você tem um diagnóstico de... Como é? O nome é TEA, né? Que é... Espectro autista. Espectro autista. Do autismo. Do autismo. Não né? é mais considerado uma doença, é uma condição. É uma condição, pronto. É isso que é uma condição, não é uma doença. Porque você consegue conviver ali com ela, vive. Não é um diagnóstico, assim, de você se preocupar muito. Assim, não, de dizer assim, que o mundo acabou pro meu filho. Não. É uma... você, assim, da mesma forma que se aumentou a possibilidade de diagnósticos que antigamente não tinham, existem tratamentos e terapias que antigamente não tinham e hoje tem, e você consegue ter uma vida normal, salvo talvez os que sejam muito avançados, né, que tenham já que tem até algum outro tipo de patologia, mas na grande maioria, pelo que eu percebi, com o acompanhamento de uma equipe, né? Quanto mais cedo, melhor. Diagnosticado e você... E aí entra também a questão da família observar, né? Sim. Não precisa ter um preconceito ou um medo ou algo de que não, vou... É muito interessante. Eu tô vendo, mas vou fingir que não tô vendo isso vai passar, né? Pronto, vai passar. Vai passar. Eu acho que não pode ter essa visão, não. É encarar, ver, tá acontecendo, leva pro profissional. Quando a Renata passou esse tema, você disse, eu acho interessante a gente conversar sobre isso, porque é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Demais. Né? E hoje em dia está sendo muito falado, e não é, fulano...
Se a pessoa estuda, a pessoa, né, cresce, A trabalha. família também tem que ser acompanhada. Esse é um Claro. ponto, assim, crucial, assim, para a família. Porque ainda é para quem não é da área, Ah, né, não vou dizer que é receber uma notícia assim do médico, olha, seu filho está no espectro autista. Ai, meu Deus. Para quem não é da área, que não conhece, que não sabe que tem intervenções, que tem abordagens, né, que existe grandes chances, existe um futuro pela frente, ainda assusta. Assusta, né? Ainda assusta, Mas para quem é da área, entende que isso... mas para quem é da área, a gente tem um olhar de cuidado, né? A gente tem que ter esse olhar de cuidado e de passar para a família que existem possibilidades, né? De ganho de independência, como esse Boa. caso desse rapaz, que aí é o nosso... eu vejo que é função de toda uma equipe, mas vem muito para a terapia ocupacional essa questão da independência. Sim. Da pessoa ganhar autonomia. E aí eu sempre gosto de passar para as famílias, principalmente para as famílias que têm que tem inúmeras possibilidades, né? Tem criança que mostra uma habilidade incrível com música. Quando toca no teclado. Tem um filme que é de uma autista que faz tempo. É a Temple Grandin. Com Tom Hanks? Não. Com Tom Hanks, Não. talvez. É Temple Grandin. Nossa, esse filme, ele é até, assim, já de... Como é que a gente fala? De clichê, né? Clichê. Todo mundo tem que assistir. Ela desenvolveu... Ela é muito legal, porque não é um filme novo, não. Sim. E aí mostra ela... Na cabeça dela, ela fazendo todos aqueles cálculos matemáticos de cabeça, assim, rápidos. E ela criou a máquina do abraço. Eu não vou falar, não, porque senão ninguém aí não... E ela desenvolveu eu não sei se fala uma técnica, uma forma de... com bois. Para não estressar o boi. E aí eu conheço um fazendeiro, e aí fui perguntar, e ele disse, olha, isso aí é usado até hoje mesmo. Olha aí. Isso aí foi desenvolvido... Aí ele falou assim, isso aqui foi desenvolvido por uma americana. Olha aí, que é a do filme, né? Olha aí. Então, cara, todos nós, né, temos algumas habilidades, e aí as pessoas... E as dificuldades. As dificuldades, exatamente. Eu achei bacana quando a abordagem de perguntar, quando eu acho que a família chega assustada, né, com o diagnóstico, você perguntar o que é que ele faz, quais são as características positivas dele, né? Assim, o que é que ele tem os pontos fortes dele também, porque tem, né? E aí claro, e você não vê no seu filho logo o negativo. Claro. Você reforça o que tem de bom, e ali o que pode ser ajustado, tá aí as equipes multidisciplinares para tentar ajudar. Tem que aumentar isso, né? essas equipes. Né? Acho muito. E difundir a informação, né? Assim, por exemplo, eu comecei a conversa, agora eu tô com outra visão, sabe? Outra visão de que realmente é uma condição que se Conseguir mudar a sua visão, que Sim. legal, que tá melhor. É uma condição que tem que você existe, da mesma forma que como eu falei, da facilidade de diagnóstico, tem também possibilidades de acompanhamento, de tratamento, para que a pessoa tenha uma vida independente. Eu acho que esse é o grande ponto. A independência. Quanto mais independente hoje, a prisão é você ficar dependente, né? Assim, você tem que ser um adulto independente e saudável. Porém, não só de aspecto autista, nem TDAH, mas hoje eu observo muito
nas pessoas uma mudança mental, assim, aumentando muito pessoas com depressão, com ansiedade. A gente conversou aqui com uma psicóloga no Setembro Amarelo, sobre suicídio. Sim. O aumento de adolescentes suicídio em adolescentes de 15 a 19 anos aumentou em 49%. E olha que a gente nem fica sabendo porque não pode ser Não divulgado. pode ser divulgado. Então, hoje em dia, a gente precisa cuidar muito da nossa mente, né? Muito da nossa mente. E aí, todos nós, todo mundo, fortalecer, porque realmente as pessoas estão ficando frágeis, vulneráveis. Eu digo que assim, a gente precisa estar muito atento quem está do lado. Sim. Uma vez uma menininha foi me fazer uma entrevista sobre saúde mental. E eu disse, meu Deus, aquela menina tão pequenininha, eu acho que ela tinha... eu tenho até no meu Instagram. Eu postei a entrevista, a mãe permitiu e eu postei. Ela pediu para fazer a pesquisa da escola. Ela escolheu saúde mental. Olha aí. Aí a psicopedagoga do meu filho, que também ela ia, pegou e disse, vou indicar a Dani. Aí me indicou, e aí eu fui lá, sentei com ela lá na minha sala, vamos lá, vai, pergunte. Aí ela perguntou sobre os transtornos mentais, né, os sofrimentos mentais. Eu disse, olha, a gente tem que estar muito atento à mudança, principalmente às mudanças de comportamento que as pessoas ao nosso lado demonstram. Se aquela pessoa alegre, né, de repente, aquela pessoa para. Tem alguma coisa... Alguma coisa não está correta. Ali. Alguma coisa não está legal, né? E a gente, muitas vezes, nesse corre-corre que a gente está vivendo, né, da atualidade, inclusive, assim, com o esgotamento de atividades que a gente está vivenciando, né? Verdade. A gente tem que estar dando conta agora de filho, marido, de casa, o trabalho. E o trabalho não é só mais no trabalho. A gente está nas redes sociais. Eu sempre digo aqui, você leva o trabalho para casa na palma da sua mão. Na palma da mão. Isso aí. E a gente está sendo o tempo todo vigiado. Não tá certo não, sabe, Daniel? Esse mundo, ele vai chegar um momento que ele vai ter que dar uma parada e uma refletida. Isso sobrecarrega a questão da saúde mental, né? A minha bagagem, demais. Eu tenho uma bagagem muito grande de saúde mental, fiz residência em saúde mental aqui em Fortaleza. Foi a primeira residência multiprofissional que abriu na Escola de Saúde Pública. E eu sempre tenho esse olhar, né, para a saúde mental. Que a gente precisa se cuidar e cuidar do outro, quem está ao nosso lado, né? Observar. Ao primeiro sinal, eu não aposto. Eu não vou pagar para ver. Sabe aquela coisa? É melhor prevenir. Por isso que tem, né? As campanhas Setembro Amarelo. É difícil, porque as pessoas estão hoje... precisam ajudar, mas precisam ser ajudadas também, né? Tá todo mundo... Também. Nem todo mundo tem coragem de pedir ajuda. Então, assim, hoje tá sendo muito... mais preocupadas em dizer que estão bem. As pessoas estão com a necessidade de dizer que a vida tá perfeita e postar. No Instagram tá no beleza. Instagram tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Eu Todo mundo é muito. feliz, todo mundo tem dinheiro, né? Você olha assim, meu Deus, a minha vida é um buraco, viu? Porque tá todo mundo tão bem. Tão né? bem, o que eu vou fazer com isso? O pessoal tem dinheiro pra viajar, tem dinheiro pra fazer um monte de coisa. E a gente tá... Como é que tá a tua vida? Como é que tá, rapaz? Aí só que você vai olhar, e algumas pessoas até que você conhece, sabe que não tá naquele jeito, né? Então, assim, tem muito cuidado, assim. Hoje eu sempre digo, eu sempre falo, repeti várias vezes aqui, que você tem que as redes sociais, elas são muito boas, porque você aproxima, de uma certa forma, coisas que antigamente eram mais difíceis, mas quando você sabe usá-las, né? Quando você começa a ser usado por elas, ou seja, elas ditam o que é que você tem que fazer, aí é bom você se preocupar. Vai ter que ter um filtro. Ditar, isso aí você fala uma coisa muito, muito forte. Realmente, assim, a gente tem que... Ditam o que você tem que fazer. A gente tem que estar se policiando. Você tem que seguir aquele meme, você tem que seguir aquele... Aí você tem que ser fitness.
Você tem que, E assim, tem que postar todo dia, né? é difícil, eu não... Eu Como é desconfio muito. treino pago, é só aquele que é postado. Aí bota lá, o de hoje tá pago. Tá pago. Aí o dono da academia diz, não, você tá devendo, viu? É bom vir. Mas não dá uma mensagem lá pra ela. Então, assim, Essa foi boa. Entendeu? Mas a atividade física é muito imprescindível na vida da bate muito aqui gente. na tecla, Daniela, é um tripé, que é atividade física, alimentação e sono. É o que eu vi aqui, se eu pudesse dar um resumo das conversas que eu tive aqui com profissionais da área de saúde. O que você precisa cuidar na sua vida, a única preocupação realmente que você tem que ter é com você se movimentar, fazer atividade física, você se alimentar de uma maneira mais saudável e você dormir bem. A gente às vezes esquece, né, que o sono ele é reparador, ter lazer, né? E aí, com Não essas bora esquecer três, disso não, mas né? com essas três, aí você consegue ter um lazer, mas, claro, é lazer, cuidar da sua saúde mental, sociabilizar, né? Isso daí. Mas se você não tem esse tripé, fica difícil você se conduzir. Mas, assim, infelizmente está finalizando aqui a nossa conversa. Queria agradecer muito a sua participação. Nem parece que passou tão rápido, né? É uma Gente, eu queria conversa que mesmo. a Renata dissesse só o seu Instagram para a gente deixar aqui. É @Daniele com 2 L's, ponto Zaparoli com Z. É isso? Isso. A gente vai deixar aqui também. @Daniele com 2 pontos Zaparoli. Daniele Zaparoli. Isso, Daniele ponto Ponto Zaparoli. É porque o Daniele é com 2 L's. Ah, o Daniele com 2 L's. A gente vai E deixar o aqui também. Zaparoli é com um L só. Com L só. Perfeito. Daniele, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço demais. Tá bom? Muito bom, muito Espero legal. que você tenha gostado aqui da nossa conversa. Espero também você que nos acompanhou tenha tirado proveito aqui desse bate-papo, né? Queria agradecer também a presença de vocês aqui. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, e também no Spotify. Esse é o podcast, foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.